Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à continuação da nossa discussão sobre funções exponencial e logarítmica. E hoje é o dia de trabalhar a ideia de função logarítmica. Vamos relembrar um problema que nós iniciamos na aula sobre função exponencial, que era o daquela cultura de bactérias, né? Então, ali nós modelamos, né, uma situação em que eu partia de 100 bactérias e elas iam dobrando de hora em hora. Chegamos a essa formulação e a essa regra, né, que descreve o número de bactérias em função do tempo. E ótimo, dá para trabalhar em cima dessa função e obter uma série de informações. Mas e se a minha pergunta sobre essa situação fosse em quanto tempo essa cultura terá X bactérias, tantas bactérias? Por exemplo, 1.300. Agora a minha pergunta é essa. Sobre o tempo, eu estou perguntando sobre esse T aqui. Não o número de bactérias que eu vou ter, mas quanto tempo eu levei para chegar a tal número de bactérias. Como que eu responderia essa pergunta? Bom, se eu substituir o número de bactérias, né, o N de T, por 1.300, chegamos a essa equação. Dividindo ambos os lados por 100, chegamos a isso. E aí você se pergunta, e como é que eu resolvo isso? E é aí que vai entrar a ideia do logaritmo. O logaritmo vai nos ajudar justamente a responder esse tipo de questão, esse tipo de pergunta, resolver esse tipo de equação. Então vamos lá. A ideia do logaritmo, né, só para a gente começar uma conversa, ela veio de uma longa data, de longa discussão, de estudos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas hoje a gente já utiliza essa ideia para modelar, por exemplo, a magnitude de um terremoto. Não vou entrar em tantos detalhes, mas a magnitude de um terremoto, que a gente fala da escala Richter, né, ela é dada por uma expressão que envolve a ideia de logaritmo. A gente pode perceber aqui. Agora, não só de tragédias, né, vive o logaritmo, né? Eu posso pensar o nível sonoro também, calcular o nível sonoro, utilizando também o logaritmo dado por essa fórmula aqui. Então, o logaritmo ele vai aparecer em diversas situações no nosso dia a dia, mas a sua origem ela não foi para pensar em terremoto, não foi para pensar em nível sonoro ou outras situações, foi para facilitar os cálculos. Nessa época, quem mais desenvolveu e trabalhou em cima disso foi uma figura chamada John Napier, que ele viveu aqui, ó, se a gente olhar, de 1550 a 1617. Se a gente lembrar na história, esse período era um período das grandes navegações, né? Então, o homem estava se lançando ao mar, né? Empreendendo aí viagens longas. Isso significa que era necessário realizar cálculos muito grandes, com números grandes, porque você olhava as estrelas, você definia uma rota que iria atravessar um oceano. Então, os cálculos ali não só envolviam números grandes, como tinham que ser precisos, né? Um erro de cálculo ali, literalmente, seria fatal para aquela expedição, né? Para aquela viagem. E o Napier foi um cara um grande matemático, mas um cara também muito criativo, um cara muito inventivo, né? E ele criou uma série de artefatos que ajudavam a calcular. Ele criou, por exemplo, um artefato aqui que é chamado de bastões de Napier, que não vou entrar também nos seus detalhes, mas os bastões de Napier possuíam marcações com números e você conseguia organizar esses bastões de tal modo a calcular multiplicações, né, o resultado de uma multiplicação de números grandes, né? E essa ideia, inclusive, chegou a ser aprimorada, né, mais para frente como uma caixa mecânica, né, em que eu podia girar esses bastões para obter, né, o resultado da minha multiplicação, e não só a multiplicação, ele ajudava a realizar divisões e até raízes, né?
Então, o Napier foi uma pessoa, assim, realmente muito criativa e muito importante, né, nesse momento da história da matemática. Agora, os logaritmos, né? De onde vem a ideia do logaritmo e onde que o Napier entra nessa história? Pensando lá, né, matutando maneiras de realizar cálculos com números grandes e de uma maneira ágil, né, de uma maneira mais precisa e de modo a evitar os erros, ele pensou da seguinte maneira: vou fazer aqui só uma alegoria, né, ou uma interpretação, não é exatamente isso que ele pensou, mas é a base do que estava ali no pensamento do Napier. A ideia de potência já era muito bem trabalhada nessa época, se conhecia muito bem, e ele pensou o quê? Bom, vamos pensar aqui uma sequência de potências base 5, podia ser qualquer outra, eu estou colocando a base 5 aqui, para a gente pensar um pouquinho. O que é essa sequência? Bom, eu tenho, quando meu n é igual a zero, 5 elevado a n, 5 elevado a zero é 1. 5 elevado a 1 é 5, 5 ao quadrado, 25, 5 ao cubo, 125, e aí vai. Eu escrevo uma tabela com todas essas potências. E aí, o que isso me ajuda? Bom, imagina que eu quisesse calcular 625 vezes 15.625. O que ele pensou? Bom, eu sei que 625 é 5 ao quadrado, certo? 5 à quarta, desculpa, certo? E 15.625 é 5 à sexta. Ele também, nessa época, já sabiam das propriedades das potências. Como eu tenho a mesma base, a multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 4 mais 6, 10. 5 elevado a 10. Quanto que é 5 elevado a 10? É aqui, esse número aqui. Ou seja, eu calculo de uma maneira bastante rápida 625 vezes 15.625, utilizando propriedades das potências. E, né, sabendo que essa minha tabela está correta, eu garanto que o meu cálculo vai estar correto, evito os erros, né, na hora de calcular uma trajetória de um navio, né, uma distância utilizando as estrelas e tudo. Agora, qual que é o problema desse método? Olhando para essa tabela, e se eu quisesse calcular, sei lá, vamos ver, 127 vezes 900? 127 não aparece na minha tabela, 900 também não, ou seja, não adiantou nada, né? Por quê? Porque ela é muito esburacada, essa minha tabela. Significa que entre cada número eu tenho muitos outros valores aqui no meio que a minha tabela não contempla. O que o Napier pensou? Se eu escolher uma base, que não seja 5, mas uma base bem pequena, mas próxima de 1, por exemplo, 0,9999, eu vou obter números aqui cada vez mais próximos uns dos outros. Então, a chance de eu encontrar os números que eu preciso para fazer a minha multiplicação é muito maior. E foi isso que ele fez. Ele desenvolveu uma base que fosse realmente muito próximo de 1, sem ser 1, né? Porque afinal de contas, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. E conseguiu criar tabelas, né, desse tipo enormes, mas ele criou muitas mesmo. É algo realmente fora do comum, a quantidade de tabelas que ele produziu. E isso revolucionou, né, a matemática daquela época, né, os cálculos daquela época. E uma coisa interessante da gente pensar é que, usando essa base que o Napier pensou e realizando, né, esses cálculos, naturalmente surgia o quê? O número de Euler, né, o número E. É por isso que depois, né, quando a gente vai estudar aqui um pouco os logaritmos que usam a base E, o número de Euler, acabam levando o nome de logaritmos neperianos, né? O neperiano é em homenagem ao Napier, que chegou, né, teve essa contribuição enorme aqui para a matemática. Bom, falei do logaritmo, né, mas e os logaritmos aqui nessa história? Os logaritmos seriam justamente, estaremos olhando justamente para quê? Para esses expoentes. E aí que vai entrar o logaritmo. Bom,
vamos falar um pouquinho da definição de logaritmo. A gente já comentou muito rapidamente lá na primeira aula dessa semana, mas a definição para um logaritmo seria essa, né? Se eu tenho um número a maior que zero elevado a x igual a b, também maior que zero, então aqui o meu x, né, esse meu expoente, ele pode ser escrito, ele é igual ao logaritmo de b na base a. E lembrando que esse a, né, além de ser maior que zero, ele precisa ser diferente de 1 também. Então, alguns exemplos. 2 elevado ao cubo é 8. Isso significa o quê? Que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Né? A pergunta pode ser feita assim: 2 elevado a que número resulta em 8? Essa pode ser a pergunta que a gente faz, né, para poder pensar nos logaritmos. Né? Sempre indo e voltando entre a potência e a notação aqui como logaritmo. Então, por exemplo, o que seria o logaritmo de 1024 na base 2? Seria 2 elevado a que número dá 1024? Nesse caso, é 10. 2 elevado a décima, 1024. 10 elevado a que número dá 0,01? Né? Então, o logaritmo de 0,01 na base 10 é menos 2. E assim por diante, a gente pode escrever o logaritmo na base e, né? Que abrevia-se, pode se escrever também como ln, ao invés de eu escrever log com base e, eu posso escrever ln. Né? Então, o que seria o log ou o ln de 1? Pergunta, e elevado a que número dá 1? Bom, e ou qualquer outro número elevado a 0 dá 1. Então, ln de 1 é 0. Né? ln, log na base e. Então, e elevado a que número vai dar e? É o 1. O log na base 10, a gente também pode escrever dessa maneira, né? Não escrevendo, não representando 10 ali na base. A gente considera quando aparecer algo desse tipo que é base 10. Então, novamente, o que seria o log de 10, né? 10 elevado a 1 é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Voltando ao nosso problema inicial. 13 igual a 2 elevado a t. Era aquilo que a gente tinha lá no começo da história das bactérias. Escrever isso em forma de logaritmo. O meu t, o expoente, ele é igual ao quê? Ao logaritmo de 13 na base 2. Então, para eu obter o t, basta eu obter o logaritmo de 13 na base 2. Aí você vai se perguntar, tá, e aí quanto é? Bom, não sei, agora ainda não dá para a gente calcular. Fala, pô, mas esse blá 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 todo serviu para quê? Para nada? Olha, não, nem bem assim. Se nós tivéssemos aquelas tabelas lá do Napier, talvez até desse para a gente já calcular isso. A gente pode calcular na calculadora, então? Ah, pode, mas se você olhar ali nas teclas da sua calculadora, na grande maioria das calculadoras, você não vai encontrar log de base 2. Você pode encontrar ali a tecla que é o log na base 10 e o ln, né, que é o log na base 2. Então, não dá mesmo para calcular, né? A gente vai pensar agora umas propriedades e vai obter uma maneira de calcular, sim, esse log de 13 na base 2 e finalmente responder ao nosso problema lá das bactérias. Só um pouco de paciência que a gente vai chegar lá. Existem algumas propriedades interessantes dos logaritmos, né? E que a gente aprende na escola, né, discute, e elas estão, como não poderia deixar de ser, muito relacionadas às propriedades das potências, né? E uma delas, né, que é o logaritmo do produto, que seria uma formulação desse tipo, né? O log numa base A qualquer, pensando sempre essas condições, né, que estão aqui em cima. Então, o log numa base A de B vezes C pode ser escrito como essa soma, log de B na base A mais log de C na base A. De onde que isso vem? Vamos só trabalhar um pouco para ver por que chegamos a esse resultado. Vamos chamar esse primeiro membro aqui de x. Vamos chamar log B de A, log de B na base A de y e log de C na base A de z. Então,
nós chegamos que x é igual a y mais z. Só trocamos os nomes, né, daqueles termos. Chegamos então, agora aplicando a ideia de logaritmo, né? Se log de b vezes c na base a é igual a x, então a elevado a x é b vezes c, fazendo o mesmo para os outros dois. A elevado a y é igual a b, está aqui. A elevado a z é igual a c, está aqui. Agora vamos pensar, essa primeira linha aqui, a elevado a x igual a bc. Se eu substituir b por essa expressão e c por essa expressão, nós vamos ter isso daqui. A elevado a x é igual a elevado a y vezes a elevado a z. Multiplicação com potências de mesma base. Mantenho a base e vou somar os expoentes. Chegamos aqui em a elevado a y mais z. Então, olhando aqui o resumo dessa expressão toda, essa equação toda, temos que a elevado a x é igual a elevado a y mais z. Então, eu tenho a mesma base, significa, então, que o x é igual a y mais z. E a gente voltou para onde? Voltou justamente para essa primeira formulação que a gente fez e, se o x é igual a y mais z, então, voltamos aqui a essa propriedade. Então, não significa que isso é uma demonstração, significa só mostrar que a gente pega essa propriedade e consegue entendê-la a partir também das propriedades das potências. Vamos fazer isso para outras propriedades dos logaritmos, né? Quociente, logaritmo do quociente, muito similar à ideia do logaritmo do produto, mas agora eu tenho o logaritmo desse quociente, né? B sobre C. E o C, tudo bem aqui, porque já está garantido que C vai ser um número maior que zero, né? Não vai ser zero, então tudo bem de eu ter esse C aí no denominador. A formulação, né, dessa propriedade é essa daqui. Então, o logaritmo de B sobre C na base A é o log de B na base A menos o log de C na base A, fazendo um raciocínio muito semelhante ao anterior, chamando de x, y e z cada um dessas pequenas expressões aqui e organizando dessa maneira, temos que a elevado a x é igual a quê? B sobre C, né? Novamente, a gente obtém isso aqui utilizando a definição de logaritmo. E, se eu tenho B sobre C, eu posso substituir B por isso aqui, A elevado a Y, e posso substituir C, aqui nessa fórmula, por A elevado a Z. É isso que nós vamos fazer. Chegamos a esse resultado, e como as bases, né, o A, né, é igual, então a elevado a x é igual a elevado a y menos z, a gente conclui que x é igual a y menos z. E, novamente, a gente retorna a essa ideia inicial, né? Voltamos ao resultado inicial. Logaritmo de potência também é uma propriedade bem comum. A formulação dela é essa, né? O logaritmo de uma potência b elevado a n, por exemplo, na base A, ele é igual a n vezes o logaritmo de b na base A. Como é que a gente trabalha um pouquinho isso? Ver por que isso funciona? Bom, b elevado a n significa que eu estou multiplicando b vezes b vezes b vezes b vezes b n vezes. Bom, se eu estou fazendo isso, significa que eu estou calculando o log de A de B mais o log B, desculpem, na base A, mais o log B na base A, mais o log B na base A, somando quanto? N vezes, né? Então, isso me chega à conclusão, nos leva a essa conclusão de que o log de B elevado a N na base A é igual a N vezes log de B na base A. E, finalmente, a última propriedade que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, que é a mudança de base. Mudança de base tem uma formulação assim, eu tenho o log de B na minha base A. Eu consigo uma base C de modo que eu tenha log de B nessa base C sobre o log de A
nessa base C. Então, eu consigo transformar um logaritmo que está com essa cara aqui em uma razão aqui, uma divisão entre esses logaritmos nessa nova base C, que eu posso escolher, né, a base C que me interesse, respeitados aqui, né, sempre essas condições. Por que isso funciona? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos chamar isso aqui de x, vamos chamar esse numerador de y, denominador de z, e utilizar a ideia, novamente, a noção de logaritmo, e descrever como uma potência. Então, a elevado a x dá b. C elevado a y também dá b. C elevado a z chega em a. Então, nós temos esse conjunto de equações. Se a gente pensar, juntando essas equações aqui, nós podemos obter essa nova equação, que é a elevado a x igual a c elevado a y, né? Porque as duas são iguais a b, então eu só igualei essas duas. Só que o c, a gente também, né? O c elevado a z, desculpa, o a aqui, eu posso trocá-lo por c elevado a z, tá vendo? Esse a aqui é c elevado a z, vou colocar aqui. Então, c elevado a z elevado a x é igual ao quê? A c elevado a y. Fazendo esse cálculo, chegamos em c elevado a zx é igual a c elevado a y. Logo, zx é igual a y. Chegamos a isso. E se nós só dermos um passinho adiante, x é igual a y sobre z, que é de onde nós partimos. E esse daqui, sim, é um resultado que é interessante para a gente resolver o problema inicial. Por quê? Eu sei que, já soube, né, que eu não tenho a tecla log de 2 na minha calculadora. Mas e se eu mudar esse meu logaritmo de base e usar uma base que seja boa para mim? Qual que é uma base boa para mim? Alguma que eu tenha a tecla na calculadora. Pode ser o 10, pode ser o E. Eu vou escolher o 10 aqui, mas podia ter escolhido o E. Então, usando a propriedade da mudança de base, log de 13 na base 2, eu poderia descrever como log de 13 na base 10, né? E sobre log de 2 na base 10. Escolhi o 10 interesseiramente para os meus propósitos de cálculo. Calculando agora sim na calculadora, né, obtive como uma aproximação esse valor para log 13 na base 10 e esse valor para log de 2 na base 10. Fazendo, né, também esse cálculo na calculadora, obtivemos aqui uma aproximação de 3,7 horas. Então, o tempo que eu perguntei lá no começo, a resposta é 3,7 horas aproximadamente. Agora, só para finalizar, a gente falou muito do logaritmo e cadê a função logarítmica, né? Na outra aula falamos da função exponencial, que é uma função que teria essa cara aqui, de um modo geral. E falamos também que a função logarítmica e a exponencial, elas são inversas entre si. Lá na aula de função inversas, a gente viu um jeito de obter a curva da inversa como uma reflexão em relação a essa reta aqui, a reta y igual a x. Então, se eu pegar essa reta e refletir em relação a essa curva, e refletir em relação a essa reta, nós vamos obter essa curva aqui de baixo, e essa aqui é a curva que descreve uma função logarítmica. E qual que seria a formulação da função logarítmica? Bom, eu parto de um subconjunto dos reais, levo até um outro subconjunto dos números reais, de tal modo que os meus x desse meu domínio são levados a log de x na base a. Né? Lembrando que o a tem que ser um número real, mas ele tem que ser maior que 0 e ele também não pode ser 1. E, por fim, para a gente olhar um pouquinho para a carinha, né, o comportamento dessas funções logarítmicas,
temos aqui, por exemplo, essa curva seria o log de x numa base meio, né? Ele tem esse comportamento aqui decrescente. E o que seria o log na base e, né? O ln de x teria essa curva. E o log de 10, né? De x na base 10 teria esse comportamento, essa curva. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima semana.